Vamos orar? Vamos orar? Pode ser? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por a gente poder estar junto aqui, crescendo um pouco na Tua palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, fale ao nosso coração e nos conduza, Pai, em crescimento para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, essa jornada de discipulado. Continua falando ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, a gente está trilhando aqui essa jornada a partir da caminhada de Deus com Abraão, né? Esse é o tema que a gente tem tratado nas últimas semanas. Eu acho que na Bíblia é um daqueles casos que a gente vê a vida cristã, a vida espiritual como uma grande jornada. Talvez aqui no Antigo Testamento, Abraão e Davi, para mim, são esses grandes reflexos, né? Eu diria que Isaac, Jacó, José, que aparecem no Gênesis, eles são meio que estão de alguma forma segurando em Abraão, né? Assim, então Abraão é essa caminhada de Deus com alguém rumo a uma maturidade espiritual, né? Uma vida como uma jornada, né? Teria Moisés também, talvez aqui como esse exemplo, né? Assim, de alguém que foi chamado por Deus e Deus ao longo da vida vai formando rumo a um crescimento, um amadurecimento espiritual, Davi, mas tantos outros que vão aparecendo na Bíblia. E esse desafio da gente pensar essa jornada de Deus com Abraão a partir do vínculo da identidade e não do trabalho, que é o que geralmente a gente faz. Eu acho muito interessante a gente ver isso em Abraão, porque em Moisés e Davi, a gente teria ali um elemento considerado pelas vias, vamos dizer assim, entre aspas aqui, seculares, até modelos de sucesso, né? Vamos dizer assim, Moisés foi lá e enfrentou o faraó, no poder de Deus, é verdade, mas ele enfrentou ali uma divindade, um semideus, né? Davi foi alguém que perseverou em meio à perseguição e tal, pelo menos 15 anos da vida dele fugindo de Saul, mas se tornou rei de Israel, né, e tal. Então, alguém que na teologia coach vai dizer assim, se você seguir o caminho de Davi, você vai se tornar rei e tal, tal, tal. Mas Deus chamou Abraão para viver uma vida que ele não veria os frutos dessa caminhada na sua vida. Os frutos da caminhada de Deus com Abraão, eles estão até hoje acontecendo na terra. E Abraão foi alguém que não pôde ver, não viu. O que foi que Abraão viu? É justamente um texto que a gente vai tentar olhar aqui hoje, né? Ou seja, durante muito tempo da vida, durante toda a vida de Abraão, Abraão não foi alguém que, a gente pode dizer assim, se tornou rei, que sei lá, fez uma coisa, né, assim, gigantesca, conquistou povos e... Não. A obra que Deus deu a Abraão foi ter um filho. Mas Deus deu uma promessa para Abraão. E essa caminhada da identidade é justamente uma jornada do cristão de empoderamento e de aperfeiçoamento em torno de uma promessa. A promessa gira em torno da justificação e da santificação. Deus declara a gente justo, Deus declara a gente santo, e espiritualmente falando, a gente já está sentado em lugares celestiais, glorificados, provando da presença de Deus, ou seja, é uma promessa de Deus na vida da gente, né? Muito mais uma promessa de Deus do que a gente fazendo a coisa acontecer. Esse é o discipulado de Jesus. A caminhada de Deus com Abraão, ela vai apontar assim, reflexos gigantescos da jornada de Jesus com os discípulos. Imagine você caminhar 3 anos com a pessoa, e olha que a gente está falando de um tempo pequeno em relação a Abraão, mas Jesus caminhando 3 anos com aqueles discípulos, Jesus foi traído por Judas, Jesus foi abandonado pelos 11 ali na cruz,
Jesus passou 3 anos falando sobre o reino. Jesus morreu, ressuscitou, passou 40 dias falando sobre o reino. E no dia que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos não entendiam nada do que Jesus estava falando sobre o reino. Pensava que, na verdade, o que ia acontecer de fato era que o reino sociopolítico romano seria tomado e, de fato, agora a gente vai poder ser alguém na vida e parar de ser escravo do Império Romano, né? Então, imagine essa caminhada de Jesus com os discípulos lá na frente, porque Jesus, quando vê Pedro afundando na água, Jesus, quando vê Pedro negando ele 3 vezes lá na cruz, Jesus, quando vê Pedro estabanado, falando as coisas assim, sem pensar, né? Ele falava 2 vezes antes de pensar, né? Não pensava 2 vezes antes de falar. Jesus não tratava Pedro assim como um professor que vai dizer assim, rapaz, está reprovado esse cara aqui, não dá na seleção de emprego está reprovado, não dá para dar uma função para uma pessoa que não aprende nada. Não dá, vou reprovar esse cara aqui, né? Aqueles programas de televisão, né? Que tem o sócio, né? Não tem um desses assim, aquele negócio, né? Que a pessoa vai lá e para arrumar um emprego e tal, não sei o quê, está reprovado, está demitido. Jesus em momento nenhum tratou dessa forma, porque na caminhada de Jesus o crescimento, a jornada é muito maior do que até o que a gente pode fazer para Ele. Por isso que faz parte desse discipulado alguns compromissos que eles são invisíveis. Invisíveis. Para mim, para a gente aqui na igreja, são invisíveis. Para você e Deus, não, mas para a gente é. Quais são os compromissos do discipulado? Desenvolver uma vida espiritual. Desenvolver uma disciplina espiritual que tem a ver com a sua vida pessoal, privada, até mais do que a sua vida na igreja, porque a gente está cansado de saber que é possível uma pessoa servir e trabalhar muito na igreja e nem está andando e nem está vivendo com Deus. Talvez até nem crente é. Não é verdade? É ativista na igreja, mas nunca nem leu um versículo da Bíblia direito. Nunca nem conheceu, não sabe nem o que é Jesus direito nos evangelhos. Mas está trabalhando na igreja, passa 40 anos trabalhando na igreja sem nem conhecer Deus. É possível fazer isso. Mas uma jornada de crescimento espiritual, ela é uma jornada do invisível, ou seja, é um compromisso para que a vida de Deus se estabeleça na vida da gente pela oração, pela leitura da palavra, pelo envolvimento com a missão de Cristo, pelo envolvimento com a igreja de Cristo, fazer parte aqui de pequeno grupo, fazer parte do discipulado, fazer parte de um ministério da igreja para servir, fazer parte dessa comunhão dos santos. Esse é o compromisso do discipulado, está frequentando, está participando, está acompanhando os estudos, né? Tá, de alguma forma, ouvindo aqui uma instrução, assim, rapaz, vamos ler um livro e tal, e aquele livro ali, você vai ler aquele livro, né? Por exemplo, aqui no primeiro ano, a gente tem 2 livros indicados para leitura. Vocês lembram quais são? Qual é o livro? O primeiro é Liderança e Integridade, do Ronaldo Lidório, né? Que tem 120 páginas, mais ou menos. E o segundo é qual? Ego Transformado, do Tim Keller, que tem 50 páginas. Eu não sei ler, eu não gosto, não consigo. Rapaz, o Ego Transformado, vou te contar, você vai... Acho que a gente tinha que ler aquilo todo mês, que é muito bom. São 50 páginas, né? Então, a leitura, né, que de alguma forma está trazendo assim o assunto para a gente de outras formas. Tem outros livros também bons nessa temática aqui. Mas o fato é que essa é uma jornada que envolve muito mais ouvir o estudo, estar presente aqui hoje, como se fosse um curso universitário, né, ou até um EBD, ou seja, você está presente na sala, você ouviu o conteúdo e tal. Se esse conteúdo e essa vivência não está fazendo diferença na nossa vida pessoal, a gente não está passando pelo discipulado.
Não está. Porque o discipulado de Jesus não foi da seguinte forma: Pedro, ó, toda segunda-feira à noite a gente vai se encontrar lá no Mar da Galileia, em frente à padaria Boa Viagem. Né? Não foi assim. O discipulado de Jesus não foi, ó, toda terça, tal hora a gente vai se encontrar, vai ter um estudo ali de 1 hora e depois vai embora. O discipulado de Jesus foi integral, inteiro. Foi o tempo todo. Foi todo momento. Foi de manhã, foi de tarde, foi de noite. Havia um compromisso de uma formação que envolvia tudo o que a gente faz. Envolve o alimento, as finanças, a família, as debilidades, as fraquezas. Envolve tudo. Deus não caminha com a gente, posso dizer assim, porque a gente é bom, porque a gente pode, porque a gente tem isso, tem aquilo, tem curso, tem graduação, tem inteligência, tem não sei o quê. Não. Não são as virtudes que levam a gente para Deus, mas justamente as nossas falhas, as nossas faltas, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas inconstâncias, os momentos que a gente vai fracassando, fraquejando na fé, criando atalhos na vida da gente. São esses caminhos que estão nos conduzindo para uma formação, porque a gente, nesses caminhos, vai encontrando um Deus misericordioso e gracioso que nos levanta quando a gente está afundando, né, em meio às tempestades da vida, entendeu? Então, o caminho de Jesus de formação é inteiro, é o tempo todo. Esse é o compromisso, essa é a jornada. E essa é a jornada que a gente vê em Abraão, porque na minha percepção aqui, quando a gente vai lendo a história de Abraão, nós temos lapsos de anos entre uma história e outra. Às vezes 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 14 anos, ou seja, tem um lapso ali na história de Abraão de 14 anos. E de repente Deus vai lá de novo e chama Abraão, reafirma a aliança dele, reanima o coração de Abraão. Mas Abraão está vivendo a vida, está vivendo o desafio que Deus está dando para ele, a jornada que Deus está dando para ele, dentro das suas fraquezas, debilidades. Mas Abraão está seguindo a jornada. Por isso que eu quis fazer essa introdução aqui, porque minha pergunta para a gente é assim: você está seguindo essa jornada do discipulado? Você que está presente aqui, você que está acompanhando o estudo online, pela internet, em casa. Não é só ouvir o estudo lá. Realmente você está comprometido com o discipulado de Jesus na sua vida. Porque a proposta desse discipulado é isso, não é programação da igreja, não é pragmatismo para fazer a igreja crescer. Nossa igreja não tem essa filosofia. A caminhada aqui é de crescimento, de buscar Deus, de oxigenar a alma, de trazer o coração para Deus, para a palavra, de orar mais, ler mais a Bíblia, de servir mais na igreja, de evangelizar mais, discipular pessoas. Ou seja, é uma caminhada que envolve a vida da gente por completo. Inclusive o compromisso de estar presente, de estar ouvindo, de estar participando. Mas não é só isso, porque o discipulado não é apenas uma aula, não é apenas um curso. Discipulado é uma vida inteira sendo trabalhada e formada por Jesus. Senão Jesus marcava o encontro na segunda-feira à noite com os discípulos e 3 anos eles faziam um curso técnico em discipulado e estava ótimo. Estava formado. Não é verdade? Foram 3 anos de domingo a domingo caminhando junto com Jesus. Para viver o resto da vida de domingo a domingo caminhando junto com Jesus. É esse o discipulado. Tem a ver com o que a gente aqui, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum discipulador consegue aferir. Às vezes a gente, numa conversa, pode perceber um ponto ou outro, mas aferir, a gente não tem, mas você tem. E aferindo isso, você pode, mais uma vez, se comprometer, porque às vezes é assim, né? A gente começa bem, a gente já está no mês de junho, não é isso? Junho, hoje é que dia? 14, né? 14 de junho. Quem nunca viveu isso, né?
começou o negócio muito bem, mas no meio do processo começou a fraquejar, não é? Pedro fez isso, por que a gente não vai fazer? Começou a andar lá em cima da água. Ninguém diz isso, né? Ninguém elogia, né? Que Pedro teve coragem. Você teria coragem de andar em cima daquela água ali? Jesus chamou, vem Pedro. Aí, rapaz, será que... Né? A gente esquece que Pedro foi, né? Pedro foi. Foi afoito. Minha mãe dizia, quando era criança, que eu ia lá para o mar de Boa Viagem, não tinha tubarão ainda, e eu aprendi a nadar. Aí eu nadava em piscina, né? E aí, quando eu ia para o mar, minha mãe dizia, você é muito afoito. Que eu ia para dentro, assim, no mar. Eu ia embora, queria nem saber. Ficava com a água aqui, as ondas levando. Eu achava que eu nunca ia morrer. E aí, minha mãe ia aperreada. Quando eu ia sozinho, misericórdia. Então, Pedro foi afoito, ele foi. Mas ele afundou, não é verdade? Ele afundou, né? Aí Jesus foi lá. Então, às vezes é assim. Começou bem. É que nem o pastoreio, né? A vida devocional da gente é que nem o pastoreio. Gênesis é uma maravilha. Aí vê Êxodo, caramba, poder de Deus, salvação, Moisés, praga, Mar Vermelho, a lei. Aí chega aquele negócio do tabernáculo, fica meio, negócio é esse aqui e tal, mas terminou, né? Aí entra Levítico. Devia ter uma pesquisa assim, pesquisa teológica, né? Levítico é o livro que todo cristão, quando entra nele, dá aquela... Rapaz, que é isso? Aí depois vem Números, os primeiros capítulos, fulano é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano, genealogia, a gente não entende nada e fica ali. Não é verdade assim? Mas veja, você passou assim, faz um mês que parou em Levítico. Rapaz, volta amanhã. Foi Números capítulo 2, eu desisti de ler a Bíblia. Rapaz, volta lá, Números 3. Deus não vai chegar lá no céu, quando a gente chegar lá, e vai dizer, você passou 40 dias aqui sem ler a Bíblia, não foi? E aí? Você acha que você merece estar aqui no céu? Você acha que... Deus não vai fazer isso. Não é verdade? Mas você pode retomar. Vê só que massa. Amanhã você pode retomar, e eu também, a vida devocional, de onde ela parou. Se eu estou lendo o Êxodo, eu estou lendo Jeremias agora, devagarinho, né? Posso lá, amanhã eu posso passar 3 dias sem ler, no quarto dia eu vou ler lá onde eu parei. Não preciso no quarto dia fazer que nem o trabalho, que eu esqueci de dar o relatório para o chefe e tenho que fazer os atrasados tudo. Ou o trabalho, né, de faculdade que você deixou de fazer, tem que fazer tudo. Não, chegou lá, você vai ler, retoma a vida, recomeça a vida de oração. E a gente vai caminhando assim no discipulado sem desistir. Mas o fato é o quanto nós ainda estamos comprometidos com essa caminhada, tendo em vista que a gente já está no mês de junho, e ainda mais com esse desafio da pandemia, do próprio processo que é complicado, né? Que fecha, abre, vai e vem, para lá e para cá. O quanto a gente ainda está comprometido, porque a pandemia vai passar, não é verdade, irmãos? Eu tenho fé em Deus que ela vai passar. E a vida da gente vai seguir, vai seguir. Deus tem muito mais para a gente do que a pandemia, né? Então, a vida vai seguir, né? E o que a gente plantou nesse período que a gente está vivendo hoje, a gente vai colher. Se a gente plantar uma caminhada de discipulado com Jesus, não com o programa da igreja, mas com Jesus, com certeza a gente vai colher bons frutos. Amém? Não é verdade assim? Bom fruto a gente vai colher. Então, queria que você abrisse aí em Gênesis capítulo 15, para a gente conversar um pouco. Gênesis capítulo 15, tá? Não sei se a gente vai conseguir concluir hoje. Esse estudo, mas queria ver com vocês aqui o capítulo 15, o 16 e o 17, mas aí o 17, se a gente não conseguir concluir hoje, a gente continua na semana que vem. Não sei se Fubá já vai estar de volta na semana que vem, ou se vai ser comigo aqui ainda.
Então ele diz, Gênesis 15, versículos de 1 a 11, isso é mais uma vez uma jornada de Deus renovando a aliança com Abraão. Presta bem atenção, esse processo aqui ele é muito importante. Abraão vivenciou aquela experiência com Ló, que a gente conversou na semana passada. Abraão enfrentou já uma guerra, um conflito, né, que está aí no capítulo 14. Os homens de Abraão, né, que Abraão tinha sob o seu domínio, o seu comando. E Abraão se encontrou com um sacerdote chamado Melquisedeque, que ele é rei de Salém, né, a região ali justamente de Jerusalém. E esse sacerdote, ele de alguma forma representa Cristo lá na frente, porque a Bíblia fala que Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nessa experiência aqui, Abraão é abençoado pelo sacerdote e entrega o dízimo para Deus. Ele vive ali uma experiência de renovo da caminhada dele após uma guerra, um conflito gigantesco, né? Aí o capítulo 15 de Gênesis, ele vai dizer assim para a gente: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Olha a pergunta de Abraão, de alguém que está super animado com a promessa de Deus, não é não? Vê aí. Qual é a pergunta de Abraão? Você pode ler comigo? Respondeu Abraão: Senhor Deus, vamos ler. Que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Veja a pergunta de Abraão. Abraão aqui, ele está vivendo um momento da vida dele em que a fé está faltando. Já houve momentos assim, como a gente viu. Momentos de imaturidade. A incredulidade toma conta do coração. E Abraão está falando para Deus: Senhor, como é que eu posso estar bem se eu estou vivendo essa situação hoje? Eu achava que o Senhor queria me usar de uma forma e o Senhor está me usando de outra forma. Eu achava que eu devia estar num emprego e o Senhor me deu outro. Eu achava que eu devia estar vivendo uma situação familiar e eu estou vivendo outra. Veja, Abraão podia pensar assim: eu achava que eu estaria vivendo um bom casamento, com filhos crentes, tudo na igreja, andando com Deus. E eu estou vivendo aqui com minha esposa um tempão, não tem nenhum filho. E tudo que eu estou construindo vai ser dado a um servo, que nem é da minha família mesmo, não é filho meu. É um servo, é Eliezer. Então, as coisas estão funcionando tudo errado, ou seja, aquilo que Abraão pensou lá atrás, ou aquilo que Deus falou para Abraão lá atrás, na cabeça dele as coisas não estão se encaixando bem, porque ele achava que as coisas deviam já estar acontecendo do jeito dele. Sabe como aquele momento na vida da gente, que a gente acha que as coisas deviam estar acontecendo de uma forma e elas estão acontecendo de outra forma? Já aconteceu com você isso ou não? Na família, você enfrenta a crise, a luta com os filhos, com o cônjuge, com as lembranças do passado, com a memória, com o trabalho, faz um curso, uma faculdade, uma coisa, entra num negócio, entra em outro, demitido, perde dinheiro, achava que já podia estar ganhando tanto e encontra aquela pessoa que se formou com você na faculdade, no Shopping Rio Mar, no segundo andar do Shopping Rio Mar, né? Andando ali nas melhores lojas e você vê de lá agora da Le Biscuit. Estou ligado, e está lá a pessoa no segundo andar e você está lá na Le Biscuit lá embaixo procurando a promoção. Então, entende assim? Rapaz, as coisas deviam estar acontecendo de uma forma e elas estão acontecendo de outra forma, totalmente diferente. O que é que faz, o que é que toma conta do coração da gente? É a ansiedade, a frustração, o medo, a insegurança. Às vezes a gente até adoece. Ou seja, rapaz, o que é que está acontecendo que está dando tudo errado?
a igreja não é do jeito que eu estava pensando, o trabalho, a família, o ministério, o curso que eu fiz, né? Todo curso que a gente começa a fazer, a gente imagina uma coisa, na realidade é outra, né? Então, qualquer curso que o jovem faz, que um adulto faz, ele vai dizer, eu entrei com a cabeça, na verdade é outra. Então, Abraão está vivendo esse momento. Ele está dizendo para Deus com sinceridade, Senhor, como é que posso estar bem? Como é que eu posso estar bem se as coisas não estão acontecendo na minha vida? Está acontecendo na vida de todo mundo, menos na minha vida. Todo mundo. Todo mundo. Porque naquela época era muito comum as pessoas terem muitos filhos, não é? Se hoje é uma pressão, já está uma pressão grande nas mulheres cristãs que querem ter 2 ou 3 filhos, imagina lá atrás. Está assim hoje o mundo evangélico. Se você quer ter 2 filhos, você tem que ter uma justificativa gigantesca espiritual para dizer, eu só vou ter 2 filhos, né? 3 filhos, 4 filhos é pouco, tem que ter 10, 20. Né? Ou seja, naquela época era muito comum se ter filhos. E isso era um sinal também da bênção de Deus e tudo mais. Então imagina Abraão e Sara vivendo tantos anos de casado, sem usar preservativos e tudo mais que tem, anticoncepcional, não sei o que, nada. Médico, consulta anual, nada, não tinha nada. Também não tinha televisão, Netflix, não tinha nada. Era, né? Então, imagine lá, não tem filhos. E a promessa de Deus para ele é o quê? A tua descendência será grande sobre a terra. Então perceba esse caminho, porque é assim que acontece com a vida da gente. Deus vai falando com a gente e com o tempo a gente vai perdendo isso da memória, do coração, vai desanimando e começa a desconfiar se aquilo que Deus falou com a gente é realmente de verdade. Será que não tem um plus, uma coisa melhor em algum lugar? Porque isso que Deus falou aqui, ele não está fazendo sentido para mim. Veja Adão e Eva lá no jardim. Deus falou o que para Adão e Eva? Dentre outras coisas, tem aí, todas as árvores do jardim para comer. Mas, o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente encontra-se com Eva ali, Adão perto, e a serpente faz um diálogo com Eva, de repente, o que é que Eva está pensando? Rapaz, eu acho que aquilo que Deus falou não está mais fazendo sentido para mim. Aquela árvore mudou, né? Ela ficou agora agradável e desejável aos olhos, boa para se comer, ou seja, mudou a história. Mudou o cenário, entendeu? Tem alguma coisa fora do limite de Deus, fora da palavra de Deus, fora da identidade de Deus, que parece ser mais atraente do que o que está aqui dentro. Então Abraão está dizendo, Deus, e aí? Como é que pode estar tudo bem se o Senhor falou uma coisa e a realidade é outra, totalmente diferente? Eu imaginei que eu ia me casar assim assado, eu imaginei que eu ia estar de uma forma com 30, de outra forma com 40, de outra forma com 50, de outra forma com 60, a realidade não é essa. Eu imaginava, como é que pode estar tudo bem? Essa é a caminhada de Deus com Abraão. Aí continua o texto, tá bom? Está comigo aí? Veja o que ele diz, versículo 3, ele fala, disse mais Abraão, a mim não me concedeste a descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso logo respondeu o Senhor, dizendo, olha Abraão, eu não mudei não. Não mudou nada. Como assim não mudou nada? Abraão, não vai ser ele o teu herdeiro. Deus falou para Abraão assim, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então pegou Abraão e levou ele para fora. E fez Abraão olhar para os céus. Eu acho isso legal, essa imagem aqui. Porque às vezes a gente está tão vidrado nos nossos problemas e dificuldades que não consegue ver a vida lá fora. Eu lembro que naquele período da pandemia, mais complicado, ano passado, que
A gente estava com medo de sair na rua, de encontrar a polícia, né? E a polícia mandar a gente para casa. Você viveu isso, não foi assim? Tem um negócio estranho, né? Coisa, fica em casa, não pode sair. Não estou falando dos elementos científicos, nada disso. Falando do fato, né? Fica em casa, não pode sair de casa. E você começa a ver o mundo da TV, da telinha e da janelinha. Da janelinha de casa. Mas da janelinha de casa a visão é muito limitada, né? Você pode morar até alto, mas a visão que a gente tem ainda é muito limitada. Deus pega Abraão, tira ele de dentro daquela redoma que ele estava, leva ele para fora e diz assim: olha para os céus, vê aí quantas estrelas tem no céu. Naquela época lá, quando Abraão olhou para o céu, ele viu um bocado de estrela. Diferente da gente aqui em Recife, que quando olha para o céu, a gente não vê por causa das luzes que ofuscam, né? Quando você está numa cidade de interior, assim, de noite, é lindo, né? Assim, você olha para o céu, aquele negócio gigante, assim, de estrelas e tal, que não dá nem para contar. Você tenta contar, mas não consegue, né? Aqui você até consegue contar um pouquinho, mas lá no sertão, no interior, não dá para contar. Vê que negócio interessante. Deus pega na mão de Abraão e diz: Abraão, sai daí. Para de ficar vendo a tua vida a partir dos teus dilemas, né? Da tua própria... Sabe assim? Sai daí. Sai um pouquinho daí dessa redoma que você está vivendo. E olha para o céu. Vê que negócio gigante. Aí Abraão sai, Deus fala assim para ele, ó, versículo 5 que a gente está, né? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: assim será a tua descendência. Abraão podia contar as estrelas do céu? Não podia. Mas quando ele saiu, vamos ser assim bem, falar um português bem errado, né? Saiu para fora, né? Ou seja, saiu dessa redoma, dessa coisa que estava prendendo ele. De alguma forma, Abraão, olhando para o céu, não conseguia contar. Quando Deus falou para ele, aquele negócio fez sentido de novo para ele. Aí o versículo 6 diz o quê? Você pode ler aí? Versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Veja que coisa. De repente, aquele negócio fez sentido de novo. Deus falou uma coisa nova para ele? Não, ele só falou a mesma coisa que já tinha dito antes. De outra forma, mas foi a mesma coisa. É assim a nossa vida espiritual. A gente não vive a vida espiritual com novas revelações. Mas à medida que a vida vai passando, Deus vai falando e reafirmando coisas no coração da gente de maneiras diferentes, mais profundas. Então Deus vai lá e tira Abraão. Abraão vê. Aquilo fez sentido de novo para Abraão. De novo. Aquilo que estava desanimado, aquilo que estava mesquinho, aquilo que estava insignificante, aquilo que estava meio, vamos dizer assim, meio preto e branco, né? Aquela coisa assim, meio inverno, meio, né? Depressivo, meio assim, rapaz, a vida está sem sentido. Deus diz assim: vem cá, agora olha para o céu, vê se você consegue contar. Abraão ficou assim, ele... Pai, não, acho que não dá não para contar. Deus falou: a tua posteridade vai ser desse jeito. Esse versículo aqui, ele vai ecoar lá em Romanos, capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre a fé, né, e vai desenvolver a vida de Abraão como um pai da fé. Esse versículo vai ecoar lá, porque Abraão, o texto está dizendo aqui, que ele creu, e porque ele creu, ele recebeu, aquela fé de Abraão foi imputado para ele como uma justiça de Deus, como alguém que foi justificado por Deus porque creu. Por isso que o profeta fala lá na frente que o justo viverá como? Pela fé. Ele creu. Foi o que ele fez. Abraão está dizendo assim: o Senhor não fez nada, né? Ele diz no início aqui, Deus, perdão, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Né? O Senhor não me deu nada.
Talvez Abraão está se cobrando também para dizer assim, eu também não tenho nada para dar, porque o Senhor não me deu um filho, eu não tenho mais nada para dar para o Senhor. E as coisas estão dando tudo errado. Só que a jornada de Deus com Abraão e com a gente não é dar, mas é crer. Creu, foi imputado para a justiça. É interessante, porque sempre que a gente está vivendo momentos de declínio, de desânimos, de frustração, de medos, de inseguranças, a gente espera que as situações mudem, as circunstâncias mudem. Mas é impressionante que quando a gente se encontra com Deus e crê de novo, as coisas mudam. Parece que abriu um... Não é assim ou não? Sei lá, você veio para um culto, Deus falou com você, parece que virou uma chave que você podia ganhar na Mega Sena, não ia virar. Você podia ter ganho um prêmio, sei lá, né? Não ia virar nada. Podia ter ganho um presente legal. Aquela chavezinha que ela é espiritual. E a vida começa a fazer sentido de novo. Ele creu. Quando Jesus estava aqui, vivendo o ministério encarnado, muita gente procurava Jesus para dizer assim, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Não era assim? O que é que eu tenho que fazer? Fazer, dar. O que é que eu tenho que produzir? O que é que eu tenho que trabalhar? E as respostas que Jesus dava eram sempre assim, creia. Quem crê terá o quê? A vida eterna. Quem crê em mim beberá dessa água e nunca mais voltará a ter sede. Quem crê em mim comerá do pão da vida. Quem crê, quem crê, quem crê. Ou seja, a caminhada é essa. Ou seja, alguém que vai crer. Não é que vai fazer alguma coisa para Deus, ele vai crer. Ele creu, ele foi imputado para a justiça. Ou seja, a justiça de Deus começou a fazer parte da jornada de Abraão. E essa justiça de Deus, ela não é a justiça dos homens. A justiça dos homens funciona da seguinte forma, né? Você fez o que é correto, você vai receber o quê? O que lhe é justo, não é isso? Você trabalhou ao longo do mês. Você trabalhou bem, você vai receber o quê no final do mês? Salário, até o dia 5, né? Salário. Você recebe o salário pelo mês que você trabalhou. Se você não está na CLT, não tem nada obrigatório, e seu recebimento ali depende do seu trabalho, se você trabalhou bem, você vai ganhar bem. Se você trabalhou mal, você vai ganhar o quê? Mal. Não é assim? Se você cumpriu a lei no tribunal humano, você vai se dar bem, né? Se você cometeu um crime, vai para um tribunal humano, você vai ser julgado. E você vai receber ali o que lhe é o quê? Justo, uma pena que lhe é justa, não é assim? Você roubou, você matou, né? Se você cometeu um crime. A justiça funciona pós, ou seja, ela é como um prêmio ou uma punição. Essa justiça de Deus, que aparece aqui no Antigo Testamento, como sendo a expressão tisdakar, e que aparece lá no Novo Testamento como sendo a expressão no grego dikaios ou dikaiosune. Essa justiça aqui, ela é pré. Ela é pré. Deus é quem declara justo. Não é você e eu que se autodeclaram. Deus declara justo. E é justo por causa da fé. Então é o justo que é chamado por Deus para viver a vida de Deus, a vida eterna. Mas é Deus quem declara. Deus declarou justo. Deus declarou a Abraão justo. E quando eu e você cremos no Evangelho, Deus também declara a gente o quê? Justo. Mesmo a gente cometendo pecados ainda. Justificados. Abraão creu. Ali, de alguma forma, as coisas começaram a fazer sentido para Abraão. Mas veja o que o texto continua dizendo para a gente. Versículo 7, ele diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como é que eu vou saber que hei de possuí-la? Percebe a pergunta de Abraão agora, não? Como é que palpável, como é que isso é
Eu não tenho nenhum exército, assim. Eu até tive uma batalha ali atrás e tal, 400 homens e tudo mais. Mas essa terra é muito grande. A população que sai do Egito para conquistar a terra da promessa já estava no número de milhões, milhões. Abraão enfrentou ali com 400 homens, né? Com certeza o exército que Josué entrou nas terras para conquistar era muito mais do que 400 homens. Então Abraão, como assim? Entende? Ou seja, como é que eu posso ver isso de forma palpável? Eu não tenho condição. Sabe, é como a gente está assim, do tipo, como é que eu vou fazer, como é que Deus me chama para discipular alguém? Eu nunca estudei, eu não sei fazer isso. Como é que eu posso acolher uma pessoa lá na frente da igreja? Eu não sei fazer isso. Como é que eu vou cantar no louvor se eu nunca fiz curso, eu não sou formado em música, eu não tenho graduação, não tenho... Como é que eu vou trabalhar com criança que eu não sei fazer? Como é que eu vou viver essa vida de Deus na prática se eu vejo que as pessoas ao redor, elas vivem porque elas, tipo, assim, se preparam e tudo mais, né? Abraão está dizendo, Deus, é melhor, sei lá, não estou vendo isso aqui, porque eu não tenho competência para isso. Mas a vida com Deus não é formada através das competências da gente. Não são as virtudes, muitas vezes são as fraquezas. É por isso que Paulo diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então Abraão está dizendo para Deus assim, Deus, como é que eu vou saber que vou possuir essa terra? Terra grande, Abraão já conhecia. Aí Deus responde para ele o quê? Versículo 9, veja aí, vamos ler junto, o 9. Ele diz, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, vamos lá, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão pegou dos animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves desciam sobre os cadáveres, porém Abraão enxotava todas elas. Aconteceu aqui uma experiência interessante. Veja o que o texto diz. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também, Abraão, dormindo, né? Mas também, eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Veja que palavra maravilhosa, né? Abraão recebeu. Deus, tua vida vai terminar bem, Abraão. Tua vida vai terminar bem. Ditosa velhice, ou seja, uma velhice assim, vigorosa, né? Assim, abençoada. Mas o povo vai ficar 400 anos numa terra escravo. 400 anos, veja só. A história do Brasil, como, vamos dizer assim, uma nação, né? Tem quantos anos? Como nação nem vai ter 500. Mas começa a ser colonizado faz 500 e poucos anos. Já tinha gente morando aqui, é outra história. Mas o fato é que 400 anos atrás, se a gente voltasse 400 anos no tempo, a gente estaria vivendo na capitania hereditária. A gente estaria vivendo num período de, sei lá, de só o pessoal vindo para cá, para o quinto dos infernos, levar coisa da gente e a gente aqui, né? Oi? Não ia ter, não. Aqui a igreja tem 40 e poucos anos. A gente ia viver ali ao redor do rio, porque era o mais valorizado, né? Então, assim, 400 anos é muita coisa. É muita coisa. Então, Deus falou, Abraão, 400 anos, o pessoal vai ficar escravo e vai ter uma libertação e tudo mais. Depois ele fala assim, ó, versículo, cadê? 16. Na 4ª geração, tornarão para cá a terra da promessa,
porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, ou seja, dos povos que habitam aqui em Canaã. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaim, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e o Jebuseu. Veja que negócio legal, porque quando Abraão está dormindo ali, na verdade, Abraão, acordado, ele gastou toda a energia dele para enxotar os bichos. E ele cansou, dormiu, as densas trevas tomaram conta. Deus fala com Abraão e Deus passa o fogo aqui naquele sacrifício, né? Veja a mensagem que Deus está falando para Abraão aqui, ela é muito importante. Porque naquela época, o acordo que fazia no cartório era o seguinte: se a gente quer fazer um tratado aqui, um acordo de propriedade, de venda, de qualquer coisa, vamos fazer um acordo, né? O que é que a gente faz para fazer um acordo? Hoje a gente vai no cartório, não é assim? O cartório assegura a gente, vai no cartório. Ninguém confia, né, na palavra, não é isso? Né, antigamente tinha isso, né, a palavra, né? Ninguém é cartório, assinatura, reconhece firma, né? Então, naquela época o negócio era mais simples, mais simples. Pega um animal, corta ele no meio, bota de um lado para o outro, de um lado e bota no outro. Aí a gente passa, vendeu o carro, vendeu uma casa, a gente passa ali no meio dos animais mortos e está dizendo assim: olha, se eu não cumprir a minha parte do acordo, você pode fazer comigo o que fez com os animais. Então era simples a coisa. Vender uma casa, eu estou lhe devendo aí 40 prestações daquela casa. A gente fez um acordo, matou os bichos, pegou ali os gatos, cachorro, passarinho, ave, galinha, matou, ficou aqui tudo assim na sala, tudo ensanguentado, e a gente passa ali no meio. Eu estou dizendo assim: se eu não pagar as 40 prestações, você pode fazer comigo o que a gente fez com os animais, se eu não cumprir a minha parte do acordo, certo? Essa era a maneira, não era melhor assim, né? Fala aí, é melhor assim ou não? Porque hoje vai para o cartório, aí vai para a justiça, aí tem recorre, aí não sei o quê, aí qualquer coisa chama a polícia. Não era melhor assim, né? Chega lá, mata logo. Então, era assim, entendeu? Resolve, né? Matou ali, resolveu. Ah, não cumpriu não? Então, agora o negócio é esse. Era essa forma na Mesopotâmia, né? Então, Abraão faz o cenário todinho da aliança, só que Abraão dorme. E quem é que passa pelo fogo? Deus. Abraão está o quê? Dormindo. Deus está falando assim: eu fiz a aliança, eu estou comprometido com ela. É unilateral. Deus está comprometido com ela. Não depende de você, da gente. Eu faço a aliança e eu estou comprometido com ela, vai cumprir. Essa é a mensagem que Deus está dando para Abraão. Abraão, não é você quem vai fazer a coisa acontecer, sou eu quem vou fazer. Sou eu. Eu quem vou fazer a coisa acontecer. Abraão acorda, Deus de novo diz: Abraão, vou te dar aí a terra, a descendência. Fez uma aliança com Abraão. Mais uma vez. Aí veja o que diz o capítulo 16 para a gente. Diz: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Percebe aqui um drama, né? Tem um drama. Como é que vai dar descendência se Sara não dá filho? Tem outro jeito. Abraão acabou de falar, né? É um servo. Sara não dá filho. Sara, eu só falo Sarai. Sara não dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, Sara disse a Abraão: Abraão, é o seguinte, vamos conversar. Aí ela fez um jantar, a luz de velas, fez o agrado, aquela comida que Abraão gosta, aquela lasanha.
Aí quando terminou, aí Sara, Abraão, a gente tem que conversar um negócio. Aí Abraão disse assim, eu já estava desconfiado que tinha alguma coisa. Aí Sara diz, eu não dou filho, não consigo dar filhos, né? Tem uma serva aqui. E veja que a Sara culpa a Deus, né? O Senhor está me impedindo de ter filhos. Toma minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão disse, rapaz, não é isso mesmo? Sabe como é o nome disso, irmãos? Como é o nome disso? Que está configurando aqui. Quem arrisca? Oi? Certo, um adultério. O que mais? O que é que está configurando o cenário aqui? Barriga de aluguel. Abraão querendo fazer. Desobediência. Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. O nome disso aqui é atalho. Que tudo isso que vocês falaram, não tem nada errado. Atalho. A gente tem um aplicativo no celular que faz isso pra gente, chama Waze, né? O Waze dá um atalho. Quem aqui já se deu bem com o Waze? Já me dei muito bem com o Waze. Mas alguém já se deu mal com o Waze? Já me dei mal com o Waze. Uma vez eu estava indo para um restaurante lá em Afogados, com minha família e tal, num carro, aí estava um trânsito danado, não sei porquê, não lembro. Aí eu botei no Waze. E aí eu fui ali, entrei por dentro de Bom Jesus São Martim. Na verdade, ele me colocou por dentro da Muribeca. Eu estava numa favela, uma comunidade. Para sair lá em Afogados, um restaurante bem legal que tem lá. Esqueci o nome. Nordestino. Aí, rapaz, estava dentro de uma comunidade. De noite, chovendo. E o Waze dizendo, vai em frente, vai em frente, vai em frente. E chegou num momento que eu não sabia mais se era melhor ir em frente ou voltar atrás, né? Eu fui em frente, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas uma furada. E o Waze estava dizendo para mim o quê? Você vai chegar no destino mais rápido por esse caminho do que pelo outro. Quem não quer, na sociedade futurista, da velocidade do áudio 1.5 ou 2x, quem é que não quer chegar mais rápido no seu objetivo de vida? Quem não quer? Não é verdade? Poxa, a gente entra no negócio. Já ouvi muita história, especialmente no Rio de Janeiro, de turista que morreu por causa do Waze, né? Que entrou numa favela e lá não tem conversinha não. Entrou errado, acabou. Muita história, passa na TV e tal. Um atalho. O atalho diz pra gente assim, você pode chegar mais rápido ao seu final, sofrendo menos. Entendeu? Sofre menos, é mais fácil, é mais rápido, não tem que dar tanto esforço. Rapaz, é só chegar aqui. Lembra que Jesus teve uma conversa com o diabo, lá na tentação do deserto? Aí o diabo colocou Jesus assim em cima, né? Disse, está vendo aqui os reinos desse mundo? Eu posso te dar tudinho. Se você prostrado me adorar. Qual era o projeto do diabo? É assim, você pode ter isso tudo sem passar pela cruz. Por que vai passar pela cruz, pelo sofrimento? Pode ter isso tudinho rápido, assim, rápido. Pá. Se prostrado me adorar. Tudo. Está fácil, está de mão beijada para você. É um atalho. O atalho é sempre na vida da gente assim, uma proposta de chegar mais rápido e sem sofrer em alguma situação. Mas vou dizer para você assim, geralmente a gente se dá mal. E Abraão se deu muito mal. Muito mal. Mas veja que o atalho foi fruto de uma incredulidade. Porque Deus falou, Deus falou, Deus falou,
Mas Abraão e Sara não estão crendo na palavra de Deus. Então Sara está dizendo, eu estou ficando velha, eu não tenho filhos, Deus é o culpado disso, tem uma serva aqui, o nome dela é Agar, barriga de aluguel, então vamos embora, vamos resolver esse negócio e eu vou poder ser mãe através dela, vou poder ter muitos filhos e não vou viver com esse sentimento assim de culpa e tudo mais, e a gente resolve a questão. Isso é um descaminho na vida de Abraão que representa essa imaturidade espiritual de Abraão. Veja o que o texto diz mais para a gente aí. Cadê? Onde é que a gente está? Versículo 1, 2, né? Abraão anuiu. Pode falar, irmão. Fala aí no microfone, olha aí, o irmão. Isso. Veja, eu tenho até uma pregação aqui na igreja muito antiga, em Gênesis capítulo 16, que eu até abordei um pouco isso. Se tivesse como encontrar lá, mas faz tempo, não sei se vai dar para encontrar. Mas Carmen encontra tudo. Mas assim, o fato é que existe uma relação entre Isaac e Ismael que aparece inclusive no Alcorão, né? Só que o Alcorão, a base do Alcorão é que a promessa de Deus é com Ismael, né? Então vamos dizer assim, essa configuração religiosa, ela muitas vezes deu a entender um conflito. Só que esse não é um conflito religioso contra os muçulmanos, porque existe uma comunidade muçulmana fora que não é árabe. Ou seja, a gente está falando aqui da constituição de um povo chamado árabe, mas tem árabes que não são muçulmanos. E tem muitos muçulmanos que não são árabes. Então, essa relação, ela reduz um pouco, entende? Que a gente vê muito, inclusive, nos meios evangélicos. Entende? Assim, que essa confusão gerou um conflito gigante, religioso, a religião judaico-cristã com o Islã e tudo mais. Mas existem muitas, vamos dizer assim, nuances geopolíticas e tudo mais que são maiores do que esse conflito, entende? Assim, mas gerou uma grande confusão, esse é o fato. Na casa de Abraão foi uma grande confusão e por muito tempo na história do povo de Israel foi uma grande confusão e que hoje em dia ainda tem resquícios dessa grande confusão, entende? Mas nem tudo é isso, ou seja, tem muito árabe que não é muçulmano, inclusive são cristãos, são árabes, né? E tem uma comunidade islâmica, por exemplo, na Indonésia, gigante, eu acho que é a segunda maior, né? E não são árabes, né? Então, são muitas nuances aí. Agora, o fato é que esse descaminho gerou uma bronca na vida de Abraão, na casa de Abraão. E que Deus resgata isso, restaura isso, né? Mais na frente a gente vai ver, mas isso gerou aqui um conflito. Veja o que ele diz no verso 3. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Veja que a ênfase, né, numa relação fora do casamento está presente aqui, né? É marido de Sara, mas ele vai ter uma relação com Agar. E depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e de ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Agora veja a confusão, porque quando ela engravidou, ela desprezou Sara. E Sara chegou para Abraão e disse assim, está vendo a confusão que você arrumou para mim? Mas a confusão começou com Sara, né? Pois é, está vendo aí? Só não posso dizer que está gravado, assim, mas complicado, né? Situação complicada. Mas veja que a Bíblia não coloca a culpa em Sara toda, não, porque Abraão concordou, é a mesma coisa da queda. Não foi a mulher, entendeu? Adão estava lá, Abraão estava lá concordando, né? Mas esse processo da culpa, esse processo tão perdido, que Sara diz na hora assim, foi tu que arrumou essa confusão, agora para mim, resolve. Abraão podia dizer assim, né, no gabinete pastoral, olha, eu estava lá vivendo a vida, aí minha mulher disse, faz isso, aí eu só fui obedecer minha esposa. Caiu numa furada. Caiu numa grande furada.
justamente porque descumpriu uma ordem divina, né, de uma autoridade, de uma condução que seria de Abraão. Abraão devia lembrar Sara, como Adão devia ter lembrado Eva, de que é melhor viver nos limites de Deus, nas promessas de Deus, do que fora. Então, sempre que alguém chama a gente para fora, a gente pode chamar. Abraão caiu na furada. Então, ele diz assim, a Sara disse a Abraão, né, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Abraão respondeu para Sara, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. E Sara humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água de um deserto. Ou seja, Agar, né, foge, e Deus é misericordioso com ela. A providência de Deus alcança Agar. Soberania de Deus alcança Agar. Então o anjo do Senhor achou ela junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Veja aqui essa questão que a gente estava falando agora, né? Tem uma promessa de Deus aí, para Agar, por causa de Abraão. Isso é fantástico, porque a promessa de Deus é com Abraão. Mas a vida de Deus, ou a vida, quando nós, filhos de Deus, andamos com Deus, até os ímpios são abençoados. Isso aparece aqui em Agar, isso aparece lá em Obadias, por exemplo, aparece em vários cantos da Bíblia, né? No povo de Israel, os profetas. Ou seja, que Deus está falando aqui para Agar é que vai abençoar ela por causa de Abraão. E a descendência dela vai ser alcançada pela providência divina, vai ser grande sobre a terra. Ele diz isso para Agar. Então disse-lhe mais ainda o anjo, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor acudiu a você na sua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então invocou ela o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu este lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão da idade de 86 anos. Quantos anos? 86. Quando Agar lhe deu à luz Ismael. Abraão aqui tem 86. Aí veja como começa o texto do capítulo 17. Quando atingiu a idade, Abraão a idade de quantos anos? 99 anos. Quantos anos se passaram? Qual a idade de Ismael? 13 anos. Ou seja, 13 anos depois. Quanta história aconteceu, hein? 13 anos depois, Deus visita Abraão de novo. 13 anos. A gente que vive assim numa jornada ensandecida, né? Fast food, tudo rápido. 13 anos parece uma coisa assim. Imagine Deus falar para você assim, daqui a 13 anos, 13 anos passou. Olha que já vem mais tempo aí para trás, né? Tem mais tempo aí para trás.
mais de 10 anos aí para trás. Mas 13 anos depois, Deus aparece de novo para Abraão. Abraão agora tem um filho, o nome dele é Ismael. Ele tem 13 anos, mas ele não é o filho da promessa de Deus. Ele é Ismael. E dentro de casa, Abraão tem uma situação que, assim, ela não é uma situação das melhores. A gente vai ver aqui, inclusive, por causa de algumas palavras de Sara, é uma situação meio chata, né? Agar voltou, se humilhou. Sara agora tem um marido, não pode dar filho para ele, e a serva deu um filho. Imagina só você, mulher, Sara, o que é que ela está vivendo ali? 13 anos se sentindo assim, incompetente. Não é assim? Um fracasso. Não deu certo. As coisas nunca dão certo para mim. Sempre dá tudo errado. 13 anos de vivendo, 13 anos fazendo o quê? Vivendo a vida. Fazendo o que a gente faz hoje. A gente come, não come? A gente trabalha, né? A gente toma banho, não é isso? Ou não? Toma banho, né? A gente dorme, acorda, dorme, acorda. Todo dia não é assim, né? Deus não fez assim a gente, não foi? A gente foi feito assim, para dormir e acordar. Interessante, porque nos momentos da vida de espera em Deus, o que a gente tem que fazer é só isso mesmo. Dormir, acordar, trabalhar, comer, dorme de novo. Só que isso são 13 anos. Quando a gente está com um problema, a gente quer resolver rápido, né? São 13 anos, o menino agora é grande. O menino agora é um adolescente. Não é mais uma criança que faz todo mundo rir. Agora ele está no momento que... Quem tem filho adolescente aqui já teve, sabe, né? Aquele momento que é difícil, né, varão? Difícil. Então, ele 13 anos, agora o cara tem força. E ele tinha força, Ismael, né? 13 anos. Agora ele pode até defender a mãe. Não é só a mãe que defende ele, agora ele já começa a ter força para defender a mãe. A Sara está ficando cada vez mais acuada na história. Então, 13 anos passou, Deus novamente aparece para falar com Abraão. E o que é que Deus vai falar para Abraão? A mesma coisa. Mas ele traz aqui um elemento novo, mas é a mesma coisa, reafirmando a identidade de Abraão, não a partir das conquistas, não a partir do que Abraão poderia dar, ou Abraão poderia fazer, mas reafirmando a promessa e a identidade a partir do que Deus é e do que Deus faz. Reformando, renovando o coração de Abraão, é o que o texto vai dizer para a gente em Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 8. Dá tempo ainda de ver? O que é que vocês acham? Cansou? Porque eu falo lento, né? Eu fico assim, conversando. Oi? Depois no vídeo é melhor de ouvir, porque bota 1.5 no YouTube, aí fica melhor, minha voz. 2. Eu não boto fubá 2 não, que fica uma loucura. Eu já botei para ver, é doideira. Fubá você tem que botar 1.5 no máximo. Então, dá para ir mais ainda? Dá? Então vamos lá, capítulo 17. Veja o que o texto vai dizer para a gente aí. Vamos ler os versículos de 1 a 8, depois eu vou voltar 1 a 1. Então ele diz: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor dizendo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e o quê? Ser perfeito. Pega essa palavra aí, perfeito, certo? Que é a ideia de alguém completo, inteiro. Não é alguém que é impecável. Não é alguém que é um prato de porcelana que está assim, impecável, brilhando, sem nenhuma sujeira. Entendeu? É como a gente lava a louça, né? Vai lavar a louça, aí
o cônjuge, quando pega assim e vê uma coisa que ficou suja, não tem aquele olhar, né? A pessoa já olha assim, só... tem um negocinho aqui, né? Então não é um negócio que é impecável, assim, está brilhando, não tem nada, não. É alguém que é inteiro, é completo, está totalmente, inteiramente comprometido. É essa a ideia de maturidade espiritual. A ideia da santidade e da perfeição na Bíblia, para o crente, é de maturidade espiritual. Então ele diz assim: vou fazer uma aliança entre mim e ti, e vou multiplicar extraordinariamente a você, Abraão. Abraão prostrou-se em terra, 99 anos, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões, nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Veja a mudança, né, do nome de Abraão. Ele diz, porque agora você será chefe de uma multidão. Essa é a ideia do nome Abraão, é chefe de multidões. Por isso diz pai de numerosas multidões. Essa é a expressão aí do nome de Abraão, pai de numerosas nações ou multidões, muita gente. Eu te constituí. Não foi você que se constituiu, eu constituí você. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Dar-te-ei, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Veja que os advérbios aqui são importantes, né? Aparece aqui extraordinariamente, ou seja, essa é uma multiplicação e uma fecundidade assim gigante que Deus está falando. Então ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, a aliança perpétua para o ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Amém. 13 anos depois, Deus aparece para Abraão e diz a Abraão, mais uma vez, o que Abraão tinha ouvido ao longo da vida dele toda. Deus afirma a identidade de Abraão. E acho que esse é o ponto que eu tenho tentado trabalhar hoje aqui ao longo desse estudo. Nós fomos criados para tentar afirmar a nossa identidade naquilo que a gente faz, produz, trabalho, títulos, filhos, casa bem arrumada, comida boa, cabelo, roupa, marcas, viagens, dinheiro, poupança, casa própria, carro do ano, troca, não pode ficar com carro velho e por aí vai. A gente foi criado para afirmar a nossa identidade nessas coisas. E Deus aqui está dizendo a Abraão assim: Abraão, a tua identidade não depende dessas coisas. Só que Abraão agora tem 99 anos. E ele já passou muitos anos de vida tentando fazer a coisa dar certo. E ele ainda está tentando. Deus fala para Abraão assim: presta bem atenção, Abraão. O que é que eu quero de ti é o seguinte: anda na minha presença e amadurece. Sabe, quando é aquela conversa de pai para filho boas, assim, rapaz, tu precisa amadurecer, cara. Parar com essa meninice espiritual de estar colocando o teu coração em coisas que passam. Deus fala: Abraão, o que eu quero de ti é simples. Anda comigo, ou seja, se move, mover, se movimenta na minha presença e amadurece, ou seja, vive essa vida inteira, completa em Deus. A ideia aqui de alguém que é perfeito é alguém que é saudável, é alguém que é completo, é alguém que é inteiro, é alguém que é verdadeiro, total. 100%. Deus fala para Abraão.
Então, Abraão, presta bem atenção, é somente isso, a maneira como Deus afirma a identidade. A maneira como Deus está recriando, está religando o coração de Abraão. Ele diz, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. Ele está voltando a se fazer visível através da imagem dele. É a palavra de Deus que está fazendo o coração e a fé de Abraão voltar a viver. A partir da palavra. É eu e tu. É Deus falando para Abraão, sou eu e você. Sou eu quem afirmo. Fui eu quem constituí você, a minha imagem. Essa é a identidade. Então Deus está falando para Abraão, capítulo 17, versículos de 2 a 5. E é interessante porque nesse processo de reafirmação da identidade, Deus até muda o nome de Abraão. Que a gente está chamando aqui Abraão o tempo todo, mas ele só é Abraão agora. É porque eu tenho um problema, se eu ficasse falando Abraão ia me confundir. Porque é Abrão e Abraão, e todo mundo só chama de Abraão. É que nem quando tem um apelido, a pessoa só chama no apelido. Então, ele era Abrão, agora ele é Abraão. Agora que Deus mudou o nome dele. Foi agora que Deus mudou. A identidade de Abraão está sendo afirmada porque é Deus quem está dando a ele uma dignidade, um novo nome, uma nova história. É Deus, só que isso não aconteceu na conversão, não. Isso está acontecendo ao longo da jornada. Deus está recobrando, reafirmando, renovando na jornada de Abraão. Anda comigo, Abraão. O que é que Abraão faz? Versículo 3 diz que Abraão se prostrou em terra e Deus falou com ele. Isso aqui talvez seja a única coisa, pode escrever aí, anotar, memorizar, guardar no coração, o que for, mas essa aqui pode ser a única coisa que eu e você podemos fazer nessa jornada com Deus. A única coisa, o único papel nosso é a submissão. É se prostrar. Se submeter a Deus. À vontade de Deus. Somente isso. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus continuou falando. Essa é a postura do ser humano quando entra na sua verdadeira identidade para viver a verdadeira história de Deus. É essa a atitude do ser humano para viver numa verdadeira identidade e uma verdadeira história com Deus. Ele vai andar prostrado. Deus, seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava lá no Getsemane orando, ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Esse é o nível de submissão, que faz a vida de Deus ser palpável na vida da gente. É assim que Deus vai afirmando a identidade. O que é que eu e você podemos fazer? É isso, somente isso, é se prostrar diante de Deus, dizendo, Deus, seja feita a tua vontade. Porque Deus afirma a identidade de Abraão. Abraão reconhece que o protagonista da história não é ele é apenas um coadjuvante. Protagonista da história é quem? É Deus. Quando você vê uma série, aí geralmente tem o quê? Tem o personagem principal. Filme, série, não tem? Personagem principal, né? Aí tem os personagens secundários, né? Aquela galera que estava ali ao redor. E tem gente que é figurante. Está ali só fazendo volume para ganhar 50 conto, aquela coisa toda, mas vai passar na TV. É figurante na história. O grande enredo não depende do figurante, depende. Não, ele é só um figurante. Acho interessante porque tem uma série na Netflix, que é The Crown, que é da rainha, e a primeira temporada fica muito visível isso, que no sistema de governo inglês, a rainha é parlamentar, então tem o primeiro-ministro, na época da Segunda Guerra, era o Churchill. Churchill é um grande líder, venceu a guerra, mas diante da rainha, do reino, ele era só um coadjuvante na história. Era um coadjuvante.
Ele estava ali vencendo a guerra, trabalhando, mas o reino era maior do que ele. Então a gente é só isso, é figurante, é coadjuvante. Deus é o único protagonista da história da vida da gente. É por isso que Abraão se prostra como quem está reconhecendo Deus como o grande protagonista da história da vida. Então ele está se entregando para Deus. Essa é a postura, alguém que se entrega para Deus. Não consegue fazer a história acontecer, mas se entrega para Deus. Deus afirma a identidade, veja o versículo 4, diz: Pai de numerosas nações. A missão, ou seja, aquilo que Abraão ia viver na terra, ia repercutir na eternidade. Porque Abraão não viu com os seus olhos as numerosas nações da terra alcançadas pela fé e pela vida de Deus. E pela fé no Evangelho, viu? Não viu. Abraão não viu. Mas Deus falou, você vai ser pai de numerosas nações. Ou seja, a missão de Abraão, a vida de Abraão, a missão de Abraão está envolvida em um projeto muito maior do que o projeto dele. Lembra que Abraão estava fechado em casa, dizendo assim, rapaz, está dando tudo errado e tal. Aí Deus pegou Abraão, botou para fora e disse, olha para o céu, vê aí. Agora Deus está falando, Abraão, eu não tenho filho, Deus está falando, Abraão, você vai ser pai de numerosas nações da terra. Abraão não viu isso. Mas é como se as pequenas coisas, os detalhes da vida de Abraão repercutissem na eternidade. Deus está falando isso para Abraão, como quem está dizendo assim, sai um pouco desse negócio que tu está envolvido, olhando só para a tua vida, e olha o todo da história. É muito difícil ser pai, ser mãe, trabalhar no Brasil, pagar impostos. É muito difícil lidar com gente. É muito difícil viver a vida humana. É muito difícil viver de máscara. É muito difícil, gente. Não é fácil, não. Mas se a gente ficar vivendo a vida da gente preso a essas coisas, a gente vai ficar que nem Abraão, vivendo como se a vida fosse só aqui. Só isso aqui. E a vida não é um passeio no shopping center, a vida tem a ver com essas numerosas nações. Tem uma meta-história, uma meta-narrativa acontecendo. Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ser pai de numerosas nações, no versículo 4, ou seja, a sua identidade está ligada a algo muito maior do que você. Versículo 5, Deus fala para Abraão assim, eu constituí você, não foi você que ganhou esse negócio. A palavra constituir tem a ver com atribuir a alguém que foi afirmado, foi constituído. Alguém que tem poder, por exemplo, para estabelecer um ministro, né? Ele tem um poder, a canetada, então ele está constituindo. Não foi você que estudou, fez um concurso, entende a diferença, né? Se esforçou, não. Eu tenho um poder, eu tenho a caneta, eu constituí você ministro. Na Secretaria de Assuntos Resolvidos. É muito bom, né? Só faz... Então, ministro de Assuntos Resolvidos. Então, está constituído, está afirmado. Só tomar posse agora. Deus fala para Abraão, afirma a identidade de Abraão, versículo 5, do que a gente leu aqui, do capítulo 17. Depois, versículo 6, ele fala, vou fazer você frutífero na terra. A árvore tem o quê? Frutos. A árvore boa produz frutos bons. Deus fala, vou fazer você frutífero. Como falou para Abraão, seja frutífero. Multiplica-te. Deus está falando para Abraão, vou fazer de você fecundo, frutífero extraordinariamente sobre a terra, pai de muitas nações. Vou fazer contigo uma aliança perpétua que ninguém vai conseguir apagar e desligar. Deus já tinha falado isso para ele e está reafirmando. É como Jesus que fala lá na frente, que aqueles que o Pai me deu são meus e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Deus está falando, Abraão, vou fazer uma aliança contigo que ela é perpétua, para sempre.
Nada vai conseguir arrebatar isso, roubar isso das tuas mãos. Nada. E assim continua o texto, o processo todo, mas o fato, irmãos, é que nessa jornada que a gente precisa aprender hoje, é que Deus afirma a identidade de Abraão, dando a ele um novo nome. Naquela época, nome significava muito, muito. Nome tem a ver com a identidade. Hoje em dia tem também, mas bem menos, né? Tem a ver com a identidade. Já não te chamarás. Já não serás alguém que vai ficar tentando fazer a coisa acontecer. Eu vou fazer a coisa acontecer, porque você vai ser pai de numerosas multidões. A ideia, o nome de Abraão significa isso, pai de muitas nações. É a identidade de Abraão que está sendo formada e resgatada por Deus nessa jornada aqui. Faz sentido aí para você? Tem a ver com a sua vida? Com as tentativas de fazer a vida dar certo? Com as frustrações inúmeras? Com a maneira como a gente fica envolvido com as coisas somente ao nosso redor, né? Vendo as coisas assim com um olhar míope da janelinha de casa, e às vezes tem que sair um pouco para ver o céu, a infinitude, né? A grandeza, as estrelas, que a vida da gente é pequena mesmo, é comer, dormir, trabalhar, cuidar de gente, abençoar e tudo mais, mas está envolvido numa grande história de Deus, que não depende do que a gente faz, depende de que Deus é na vida da gente. Não é o salário que dignifica, é a justiça de Deus na vida da gente. Amém? Amém. Alguém quer perguntar? Quer comentar mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ou sei lá, quer falar da maneira como você entendeu e tudo? Pode falar, que a gente tem ainda alguns minutos, se quiser. Então tá bom. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar? Beleza? Deus abençoe. Deus abençoe muito aí. E nos conduza nessa jornada. Guarde o nosso coração, né? Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por poder estarmos juntos aqui, crescendo mais um pouco na Tua palavra, na Tua graça. Muito obrigado, Pai. Queremos louvar o Teu nome, Te agradecer, Te pedir, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nossas fraquezas, debilidades. Muitas vezes, Senhor, trilhamos caminhos até tortuosos, mas Te pedimos, Pai, endireita as nossas veredas, por amor do Teu nome, como diz o salmista, por amor do Teu nome. Senhor, por favor, nos abençoa, Pai. A gente quer viver prostrado diante de Ti, diante dessa aliança, da grandiosidade da Tua promessa para a nossa vida, Pai. Nos ajuda a viver assim, poderosamente, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Valeu, valeu. Deus abençoe.